Olá pessoal, hoje eu queria tratar de um assunto muito, como é que eu posso dizer, muito delicado. Eu pensei em uma pequena história, eu analisei uma seguinte situação hipotética que pode acontecer ou talvez já tenha acontecido, mas eu queria frisar uma coisa muito importante sobre isso. Eu vejo que a injustiça ela está em todo lugar, todo canto em que você vá, você sempre ouve algum tipo de história sobre alguém que passou por um tipo de injustiça, uma acusação de algo que não fez e outros tipos de exemplos. Eu fiquei pensando em uma situação que, supondo que uma pessoa ela fosse acusada de algo que não fez, de um crime que pela justiça é algo imperdoado e até pela pela visão de outras pessoas que cometem maldade é algo imperdoável. Eu fiquei pensando na seguinte situação: se uma pessoa fosse acusada de um crime que ela não cometeu e nesse exato momento ela fosse para um lugar onde estivesse outras pessoas lá presas por outros tipos de crime, mas esse crime que essa pessoa está sendo acusada é algo imperdoado até pelas pessoas que cometem maldade. E se essa pessoa que foi acusada ela não tiver como comprovar sua inocência, sendo que a pessoa que a acusou pode ter feito por má fé ou talvez até por vingança por não ter obtido algo daquela pessoa. E aí essa pessoa que foi acusada ela não tem como provar a sua inocência. E lá ela fica sabendo que irá ter que passar por vários tipos de torturas, coisas até inimagináveis, algumas coisas até que ela ouviu falar o que acontece naquele lugar. E então, como ela já está em um beco sem saída, em uma situação totalmente desfavorável, decide-se tirar a própria vida. Agora vamos observar o que irá acontecer. Primeiro, a pessoa ela já foi acusada de algo que não fez. Segundo a índole dela, ela nunca faria tal situação. Segundo, ela já teve que tomar a pior decisão da vida dela, a decisão que ela teve que tomar sem haver saída para a situação que ela estava passando, que foi tirar a própria vida. Em terceiro lugar, ela vai para um outro patamar, aonde as coisas irão piorar ainda mais a situação dela, que é em um outro plano. Segundo essa escritura, pessoas que tiram a própria vida, ela vai para o inferno. Agora, analisando esse mesmo conceito sobre
uma outra perspectiva. Eu comecei esse vídeo falando sobre injustiça, coisas que acontecem em vários tipos de lugares. Eu não acredito muito em certos tipos de situações. A partir dessa situação, eu vejo que, como não houve saída para essa pessoa e ela acabou tirando a própria vida, temendo a tortura e outras coisas, talvez até pior, ela tomou uma decisão totalmente, eu não digo equivocada, mas eu digo algo que foi ao extremo. Muitos irão dizer, mas essa situação ele poderia ter aguardado e até passado pelas situações que iria acontecer com ele. Muitos dirão isso, mas tem situações que não dá para prever. Tem situações que até em se ouvir falar, você acaba ficando sem condições até de querer passar por aquilo. Muitos irão dizer que era, era só ele acreditar, era só ele aguardar. Como eu havia dito, não tinha como ele provar sua inocência. A palavra da outra pessoa foi que teve um peso maior. Eu passo a ver que Deus aqui na terra só existiu um, que foi o Senhor Jesus. Ele passou por vários tipos de torturas, passou por situações que, segundo o que está escrito, até ele não suportou e pediu para que o Pai afastasse dele aquele cálice, porque o sofrimento era grande. Se até um Deus não aguentou um tipo de tortura, por que um ser humano suportaria? Então foi legítima a situação dessa pessoa em ter tirado a própria vida. Muitos não irão concordar com o meu ponto de vista, mas eu vou além. Eu acredito que Deus também ele deveria pesar nesse tipo de situação e não cometer as mesmas injustiças que o homem, o ser humano, comete. Deus ele poderia ter ou livrado essa pessoa, se ele é poderoso, ou ele poderia simplesmente abrandar a pena dessa pessoa. E não dá, porque quando uma pessoa ela tira a própria vida do nada, sem estar passando por nenhuma pressão, aí já é uma outra história, um outro contexto. A pessoa tinha como desistir, mas quando é uma pessoa que faz algo sob pressão, que não tem saída, que ela não tinha intenção nenhuma de cometer aquele ato e, no entanto, a situação obrigou a fazer aquilo. Então, tem que ser repensado. Essa situação hipotética que eu acabei de contar foi algo que me passou pela cabeça pelas situações que eu vejo acontecer, pelas situações que eu ouço, porque eu procuro analisar tudo de um modo assim, de bastidores. O que acontece por trás das câmeras, o que acontece nos locais onde os olhos não veem, quer dizer, os olhos da maioria não vê, mas que tem uma manipulação por trás. Bom,
eu gostaria de encerrar esse vídeo e que essa análise que eu acabei de fazer, ela possa servir até como se fosse algo para ser repensado, algo para... Porque nós estamos em um mundo onde a maldade ela impera. As pessoas ela não têm compaixão uma das outras. Elas, até por palavras, elas acabam complicando algum alguém ou sei lá. Bom, eu gostaria de agradecer a todos por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.